o presidente Augusto Melo pagou os salários que estavam atrasados. O Corinthians quitou os salários e os direitos de imagem atrasados de janeiro com o elenco corintiano, com a comissão técnica e tudo mais. O pagamento para os jogadores foi finalizado nesta quinta-feira. Houve, portanto, o fim dos débitos com o clube. O Corinthians conseguiu pagar o elenco graças a uma liberação do dinheiro da premiação do Campeonato Brasileiro do ano passado, que estava depositado em juízo, estava bloqueado pela Justiça. O Corinthians conseguiu o 7º lugar na Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado e, por causa disso, recebeu de prêmio 33 milhões de reais. Essa quantia de 33 milhões de reais estava bloqueada na Justiça. O Corinthians conseguiu desbloquear esse dinheiro e, com isso, pagou os salários que estavam atrasados. Então, desta maneira, o Corinthians não deve mais nada para o seu elenco. É muito bom, né? Afinal de contas, evita qualquer tipo de problema, evita qualquer tipo de insatisfação, principalmente nas vésperas de um clássico importante como a partida contra o São Paulo. Quero falar também que o Corinthians conseguiu resolver a questão, aliás, o Corinthians não, né? A patrocinadora do Corinthians conseguiu resolver a questão com o governo federal. A Esportes da Sorte, patrocinadora do Corinthians, agora está liberada para atuar no Brasil inteiro. Aparece na lista do governo federal como uma casa de apostas, passou a figurar na lista de casas de apostas autorizadas a operar no Brasil. Havia um imbróglio judicial desde o início do ano, quando entrou em vigor a nova legislação para as casas de apostas atuarem no Brasil, mas finalmente, portanto, a Esportes da Sorte conseguiu a liberação do governo federal. Isso já está liberado, então a casa de esportes, Esportes da Sorte, vai continuar estampando o seu patrocínio na camisa do Corinthians, o que é muito bom, porque além do dinheiro que entra, né, são 300 milhões de reais em 3 anos de contrato, tem a questão dos 57 milhões de reais, que é para pagar o salário do Memphis Depay. Então, é muito bom, né? O Corinthians não vai ter problema em relação ao pagamento do salário do Memphis Depay. Por falar em Memphis, ele deve figurar entre os titulares do jogo contra o São Paulo. O técnico Ramon Dias já disse que o objetivo do revezamento entre titulares e reservas visava justamente jogar com os titulares com força máxima nesta partida contra o São Paulo no próximo domingo. Então o Corinthians terá o que tem de melhor para esta partida. O Memphis, que entrou no segundo tempo ontem contra o Água Santa, jogando numa posição diferente, jogando no lugar do Igor Coronado. O Igor Coronado jogou o primeiro tempo, jogou os primeiros 45 minutos e o Memphis jogou a segunda metade da partida, jogando como meia. Teve oportunidades até de fazer gols, mas acabou não fazendo gols, acabou parando no goleiro adversário. O Memphis deve começar entre os titulares. Quem também deve começar entre os titulares é o goleiro Hugo Souza. Hugo Souza vai fazer a primeira partida dele nesta temporada com a camisa do Corinthians. Ele teve um problema de amidalite, ficou de fora dos primeiros jogos do Corinthians no Campeonato Paulista, se recuperando de amidalite, já está recuperado e deve, portanto, voltar à equipe no lugar do Matheus Donelli. O Matheus Donelli, que não inspira confiança ao torcedor, não passa confiança ao torcedor corintiano. Jogou ontem, jogou até de capitão, jogou com a faixa de capitão, mas não passa aquela confiança que o Hugo Souza demonstra quando está vestindo a camisa do Corinthians. Então o Hugo Souza é que deve ser o titular. O Corinthians deve jogar com todos os titulares, com exceção do Rodrigo Garro, que continua fora do time por causa de uma contusão no joelho. O Garro só deve voltar à equipe no mês de fevereiro. Não é uma contusão grave, o Garro já está em fase final de recuperação, mas o Corinthians está cuidando do Garro, especialmente para a partida
da Libertadores da América. Pré-Libertadores, o Corinthians vai jogar contra o time da Venezuela no próximo dia 19 de janeiro. É a partida do Corinthians contra o time lá da Venezuela. Outro jogador que fica de fora, mais uma vez, será o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique, e o Corinthians informou apenas hoje, Gustavo Henrique, que foi titular do Corinthians na reta final da temporada 2024, o zagueiro Gustavo Henrique foi diagnosticado com uma lesão no tendão do músculo adutor da perna direita. O Corinthians anunciou o problema físico nesta manhã de quinta-feira. Já começou o trabalho de recuperação em 2 períodos no CT Joaquim Grava, mas certamente vai ficar de fora algumas semanas para estar à disposição do técnico Ramon Dias. O Gustavo Henrique deve demorar ainda um certo tempo para retornar à equipe do Corinthians. Melhor que o João Pedro Choca deu conta do recado, ele aparece como opção do Corinthians para a zaga corintiana, foi muito elogiado pelo técnico Ramon Dias na vitória de ontem sobre o Água Santa, o zagueiro revelado nas categorias de base do Timão e que o ano passado foi emprestado à equipe do Ceará. É uma opção para jogar contra o São Paulo, o Kaká também é opção para jogar contra o São Paulo, o André Ramalho vai voltar para o time com certeza. Repito, para o jogo contra o São Paulo, o Corinthians terá o que tem de melhor força máxima, com exceção do Rodrigo Garro e também do Gustavo Henrique, os 2 jogadores que estão machucados. É isso. Pagou, hein? Hã? Pagou o elenco lá que tava atrasado. Eu falei ontem já. Ontem tá. Pagou o empresário? Não, empresário não. Empresário fica pra depois. Muita coisa o próprio presidente mandou ele entrar na justiça que ia pagar por lá. Né? O próprio presidente. Não, esse é o Will. Os outros já estão. O inquérito policial que investiga a suposta espionagem no Corinthians, quando o Augusto entrou, né, acharam câmeras lá na antessala dele, da presidência, no CT. E aí investigaram e falaram o seguinte, que não tem, assim, coisa relevante para dizer que havia uma espionagem mesmo, que as imagens eram fracas, poucas, quase não tinha som. Então, arquivaram o processo aí, que não tem como achar quem foi o autor, nem nada. Basicamente foi isso. Mas, também agora tem isso aí, não é né, pela polícia, mas dentro do Corinthians, há uma investigação, né, para saber quem vazou os dados do contrato do Depay. Sim. Né? Porque, a Lelê deve saber. Não, porque falou assim que isso aí, inclusive, é perigoso, porque é o seguinte, no contrato do Depay existe, né, uma cláusula lá de confidencialidade. Entendeu? Isso aí não pode ter sido vazado. Né? Entendeu? Inclusive a equipe do Depay também cobrou isso do Corinthians. Como assim? Vazaram o contrato com todos os detalhes, né, de todas as formas. E foi gente graúda dentro do Corinthians, porque... Mas quando você pega um vice-presidente se posicionando a favor do impeachment, você vai esperar o quê? O vazamento de informações, obviamente que eu não tô falando que foi ele que vazou, mas é dentro de uma situação na qual você Quebrado, tem... né? Não, você tem uma diretoria extremamente dividida, então o vazamento de contrato é a coisa mais simples de acontecer. Por mais que esteja guardado as 7 chaves de uma forma sigilosa, Lelê, clube de futebol, nada é sigiloso. Quando precisa ser, já não é. Imagina quando o clube tá dividido da forma como tá. Então, um vazamento de contrato, Motinha, pra mim, é algo que é um dos menores problemas. Por exemplo, o negócio do cartão de crédito, que também vazou. Às vésperas também de uma eleição a favor do impeachment ou não. Isso aí é tudo estratégia, velho. Essa matéria do Fantástico, que apareceu no domingo à noite, você acha que foi coincidência? Você acha que foi do nada que apareceu? Às vésperas da eleição? Né, mano? É óbvio, política é isso. É óbvio. Na verdade, é só mais um fato aí, né, pro Augusto Melo, pra ele se ligar que realmente, assim, ele achou que ele tinha feito uma limpa, porque ele falou que ele confiou nas pessoas erradas no início da gestão, porque muita gente da gestão estava, inclusive, jogando contra ele. Esse Mariano seria uma das pessoas erradas? Eu espero que hoje ele tenha essa visão. Porque ele defendeu muito, né, o Marcelo Mariano. Ele até que chegou um momento que não tinha mais como defender. E foi agora essa questão do inquérito. Então, assim... E esse negócio aí do contrato do Memphis é só mais uma coisa de que tem gente jogando contra dentro da própria gestão dele. Então, é complicado, porque ele tá sofrendo com isso desde o início da gestão. Ô, mano, você tá até falando aí, de repente, que alguns jogadores não vai servir mais pro Corinthians, mas lá dentro do Corinthians é o seguinte, eles estão esperando acabar a copinha
e já avisaram o seguinte, que vão subir alguns garotos pro time profissional, né? Eles não querem falar antes, porque eles falaram como eles estão aí na final, quer deixar todo mundo empolgado, não quer desapontar ninguém, né? Tanto que a lista que divulgaram é grande, viu? Dos nomes que estão sendo porque eles não querem desapontar ninguém, porque o time... O Corinthians está na final aí, então a garotada fica meio assim, vai, poxa, pensei que ia subir, não vou e tal. Mas, de verdade, tem cara. 3 garotos que realmente vai subir, né? Que, que a gente já sabe. 3 garotos que vão subir. Vão subir? Mas então. tá na hora, né, mano? Porque o Corinthians é o que mais venceu a Copinha e, pô, o melhor que... Mas vencer é o a Copinha não quer dizer nada. Necessariamente você vai revelar jogadores. Bom jogador. Não, porque você vê no Mas o Corinthians ele teve alguns que... Mas eles não têm nem tempo. Isso que eu fico pensando. Pô, os caras do Corinthians têm nem tempo. Tem que mudar isso, porque você vê no Palmeiras, todo ano sobe pelo menos uns 3 aí, e tem pelo menos minutagem pra ver se vai rodar. Mas sabe que é o problema, Tuti? É, um time campeão de Copinha, muitas vezes ele funciona no coletivo e não na individualidade. Sim. O Corinthians ele já revelou alguns jogadores aí que tiveram passagens aí pelo profissional e deram certo. Foi o caso do próprio Edu, que já fez gol de final de Copa São Paulo e foi muito bem aproveitado no Corinthians. O próprio Guilherme Arana, que também veio da base, também conseguiu também trilhar um caminho, mesmo curto, de sucesso dentro do profissional. Pedrinho, assim como outros também. Moscardo, que foi vendido, também estava lá na categoria de base. Assim como outros. Mas a Copa São Paulo, muitas vezes ali o clube acaba comemorando o título em si. Mas, cara, o foco da Copa São Paulo é justamente colocar um moleque de qualidade no time de cima. E pra mim, desses jogos que eu vi, Lelê, analisando o elenco do Corinthians e vendo essa molecada da Copa São Paulo, pra mim, o único que tem a condição de ir pro time de cima, não pra ser titular, mas pra pelo menos começar já a trilhar um caminho de titularidade e pelo menos dentro de um campeonato menor aí poder jogar, até dentro do Campeonato Paulista, colocar o moleque pra brincar um pouco lá, como gostam de dizer, é o goleiro. É o Cauê. Mas eu acho que é o único. Eu gosto do Bahia também. É que assim... E o Vera. Mas na posição tem uma concorrência muito grande. Mas que ia Mas subir assim- é o Bahia, deixa eu acabar o Vera e o Guinegão. A questão que o Mano tá falando é que a gente tem que... Pra fazer uma correlação de, tem espaço... Ou tem espaço no elenco, ou o jogador demonstra ter potencial. São coisas diferentes. Eu acho que o Bahia, por exemplo, ele demonstra ter um potencial. Não que esteja pronto já pra jogar ou que vai ter espaço. Mas vai treinar com o grupo. Mas é isso que eu falei, da minutagem, de ganhar tempo. Mas, por exemplo, ó, você pega o meio-campo, é o que eu falei, a gente analisa elenco e analisa os moleques aí que a gente viu. O Bahia, ele iria pra brigar, por exemplo, com o Martinez, com o Ranielli, tem outras opções ali de meio-campo. Espaço é o pior. Não vai jogar. Guinegão. Beleza, é o atacante. Vai brigar lá com o Yuri Alberto, com o Memphis, vai brigar com o Thales Magno, vai brigar com o Romero. Entendeu? Tipo, a hora de brigar, se for pra brigar, é no Paulistão. Agora, a hora de testar é no Paulista, no Paulista. exatamente. Depois não Teria tem mais Ó, tempo. o Corinthians Fala, corintiana da Argentina do canal. Bora continuar aí as informações do Coringão. Passar pra vocês aqui a tabela do Campeonato Paulista, né? Porque é muito importante aí o Corinthians se manter em primeiro, que tá em primeiro no Paulistão. Vamos falar um pouquinho aí por que é importante do Corinthians se manter em primeiro. E antes de continuar aí as notícias de hoje do Corinthians, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá sempre aqui comigo. Então, não esquece aí de se inscrever no canal. E, galera, muita informação do Corinthians, eu vou até daqui a pouco começar a ler essa matéria aqui. Ela tá bem grande, tratando do impeachment do Augusto Melo e da questão de quem que vai ou não poder votar. Eu lembro que no dia do impeachment, um dos questionamentos da parte do Augusto Melo era que a galera que foi ali, os que entraram com essa ação, não poderiam estar votando. Eu vou ler a matéria direitinho para poder entender. Parece que tem um artigo aqui que corrobora essa situação toda e eu vou tentar entender certinho para trazer mais tarde para vocês. Como eu falei, a matéria é um pouco extensa, então eu vou ter que dar uma lida aqui, uma relida para poder entender certinho qual que é a situação. Então, como sempre tem bastante informação do Corinthians, vocês que sempre acompanham aqui o canal, tiver alguma matéria que vocês queiram que eu traga no final do vídeo, deixa nos comentários que eu trago aí as informações aí. Tiver alguma matéria interessante que vocês queiram debater aqui no canal, deixa aí nos comentários que a gente traz aqui pra gente debater junto essa situação. Então, galera, continuando aí, dá foco nessa situação do Campeonato Paulista e da pontuação do Corinthians. E no vídeo de mais tarde a gente fala de outras situações aí que estão acontecendo no Corinthians. Acho que é só bom informar vocês que é um detalhe que agora foi meio que em cima da hora. Então é para hoje, né, sexta-feira,
o Corinthians vai ter aí a final da Copinha, que foi marcada pro dia 10, foi marcada para sábado, quer ver? A Copinha, ó, a final, ela foi marcada para sábado, dia 25, 10 horas da manhã, vai ser no Pacaembu, tá? O mando é do rival, então o que acontece? O Corinthians marcou um jogo treino aí com a presença da torcida pra garotada, pra dar força pra garotada. Isso vai ser amanhã às 10 e... Deixa eu só ver aqui certinho pra vocês. Cadê aqui? Corinthians, local, impeachment. Pera aí, deixa eu abrir aqui a matéria. Tem uma matéria falando aqui que o Corinthians vai fazer um jogo, um treino aberto pra molecada. Deixa eu só ver aqui, se eu não me engano é hoje, né? Agora 10 horas da manhã, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui. E aí a gente passa pra a história da tabela pra gente encerrar o vídeo e não ficar muito longo. Aqui, ó. Jogo aberto, treino aberto antes da final da Copinha. Então, dia 24, sexta-feira, 10 horas da manhã, os torcedores que quiserem prestigiar os Filhos do Terrão antes da decisão é possível reservar os ingressos de forma gratuita pelo Simpla. É o site, né? SYMPLA. Dá uma olhadinha lá se você tiver como ir lá para apoiar a molecada. É interessante porque o jogo vai ser de torcida única, final da Copinha do Coringão. E agora pulando aqui, galera, para encerrar aqui rapidinho, né? Corinthians ano passado não se classificou de forma direta para a Copa do Brasil por ter ido muito mal no Campeonato Paulista. Então já começa daí, né? O Corinthians mantendo uma alta pontuação, terminando entre os primeiros do Campeonato Paulista, ele já garante direto a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem, que já é um ponto importantíssimo. E o que eu acho mais importante, galera, eu vejo o Corinthians com muita condição de disputar esse título esse ano do Paulista. E uma coisa primordial é conseguir jogar na arena, ter o mando de campo das semifinais, finais do Campeonato Paulista. E terminando em primeiro, o Corinthians manda os jogos, né? Então o Corinthians que nos outros anos que acabou indo disputar as fases finais do Paulista não tinha se colocado em uma condição da qual pudesse fazer isso, então acabou sempre aí disputando jogos importantes com alguns dos rivais na casa dos rivais. Então o Corinthians terminando aí em primeiro lugar é importante também para isso, para poder conseguir disputar esses jogos com mando em casa. Faz muita diferença, fiel torcida que tá lotando aí a arena, né? Já são 20 jogos aí que o Corinthians bate recorde de público na arena, mais de 40 mil torcedores. Então é isso aí, galera. As informações aí da madrugada para vocês. Mais tarde a gente tá de volta aí trazendo mais informação do Corinthians. Valeu, um abração para quem chegou até aqui. Até mais tarde e vai Corinthians!